Cavalini aqui, dando continuidade à nossa série de vídeos. Vocês pediram, depois do vídeo que eu fiz falando sobre a minha avó, sobre a minha experiência com meu pai, e eu resolvi continuar aí e trazer alguns assuntos com o meu ponto de vista, com a minha maneira de olhar e de observar as coisas, para que a gente possa trazer uma reflexão sobre alguns temas e refletirmos juntos, né? Acho que a gente está passando por um momento onde é muito fácil julgar, onde é muito fácil apontar, mas ninguém para refletir junto sobre as coisas. Então, seguindo essa linha de raciocínio, é a proposta dos videozinhos que eu vou me propor a fazer a partir de agora, tá? Hoje é dia 10 de setembro, e eu não sei se todo mundo sabe, mas hoje é o Dia de Combate Mundial ao Suicídio. Esse que é um tema extremamente importante de ser falado, de ser dito, de ser discutido e de ser esclarecido, porque ainda é um tema que tem muito tabu em cima dele, né? As pessoas não entendem muito ainda sobre a gravidade que esse assunto tem para quem está com essa ideia, para quem está desenhando essa ideia dentro de si de cometer o suicídio. Eu pediria que assistissem esse vídeo, porque talvez ao final dele vocês possam mudar de ideia, né? E para vocês que não têm essa ideia e que não compreendem o porquê outra pessoa é capaz de cometer o suicídio, eu pediria que vocês assistissem, porque talvez ao final desse vídeo vocês consigam ter um pouco mais de clareza sobre esse assunto e também vocês possam aprender um pouquinho mais para poder ajudar alguém que esteja precisando, que esteja com essa ideia fixa de tirar a própria vida. Eu sempre falo que a minha proposta ao gravar esses vídeos é plantar uma sementinha boa para trazer reflexão e para trazer alguma mudança na vida das pessoas. Então eu quero agradecer por todo o apoio que eu tive no vídeo anterior, quando eu contei a história minha com meu pai. Foi muito bom receber as várias manifestações que tiveram de pessoas que assistiram o vídeo e que disseram: André, muito obrigado, seu vídeo fez a diferença, eu passo por um momento, por uma situação parecida e eu vou tentar mudar. Foi gente do mundo inteiro, e do Brasil inteiro, enfim. Isso me motivou a querer gravar mais vídeos e a falar de outros assuntos. Então, por esse mês, por hoje, ser considerado o Dia de Combate Mundial ao Suicídio, por esse mês de setembro ser considerado o Setembro Amarelo, que é a luta contra o suicídio, e por eu já ter tido uma experiência, uma tentativa de suicídio aos meus 18 anos de idade, e ter tido uma segunda chance de continuar, uma segunda chance para tocar a vida e aprender a ser maior do que essa minha vontade, do que a vontade que eu tinha de terminar com a minha vida, é que eu resolvi gravar esse vídeo, dar a cara a tapa aí, e com esse propósito de ajudar quem está com essa ideia e de ajudar quem ainda não entende muito sobre o assunto. Então, como eu disse, aos 18 anos de idade eu tive uma tentativa de suicídio. Eu estava num momento onde a vida não fazia mais sentido para mim, nada fazia sentido, eu não tinha alegria de viver, a minha única vontade era ficar em cima de uma cama e não fazer mais nada, porque nada me alegrava, nada fazia sentido e nada fazia com que eu tivesse vontade de continuar. Eu perdi simplesmente tudo que podia trazer para mim algum sentido para continuar vivo. E a minha tentativa de suicídio, o meu plano em cometer o suicídio veio através de uma depressão muito profunda que eu tive.
E na época pouco se falava sobre depressão, ainda não se sabia muito. Isso a gente está falando aí de 18 anos atrás. Então ainda era aquela coisa que ainda acontece hoje, mas mais por ignorância das pessoas mesmo, de não saberem, né, com o que estávamos lidando. A minha família não tinha esse conhecimento, as pessoas ao meu redor não tinham esse conhecimento, eu não tinha esse conhecimento de que o que acontecia comigo era um problema de saúde, era um problema físico, era um problema químico que precisava ser tratado com remédios, que precisava ser tratado com acompanhamento médico. E as pessoas, muitas pessoas, e eu inclusive, achava que era uma coisa qualquer, né? Como muitos dizem quando olham para um depressivo, quando olham para uma pessoa com depressão, acham que é bobeira, acham que é manha, acham que é frescura, né? E não entendem o que tem por trás daquele desânimo, daquela falta de atividade, daquela falta de vontade de seguir em frente. Então a primeira coisa que eu falaria para vocês é que quando vocês verem alguém com esses sintomas, muito desanimado, sempre em cima da cama, sem grandes vontades, sem apresentar sorriso para coisas simples da vida, sem apresentar vontade de sair de casa, vontade de fazer algo que seja simples, como sair, encontrar com um amigo, ir para um passeio, não julguem, não apontem o dedo, não fiquem bravos com essa pessoa, não danem com essa pessoa, não chamem essa pessoa de qualquer título que seja, como fresco, manhoso ou qualquer coisa do gênero, porque o que acontece dentro dessa pessoa é muito maior do que a nossa compreensão. A gente, quando passa por um período depressivo, e eu estou entrando no assunto da depressão porque eu acredito que a maior causa do suicídio são pessoas que estão passando por fases depressivas, então é preciso falar sobre depressão também. Então a pessoa que passa por uma fase depressiva, ela primeiro precisa de ajuda médica e segundo, ela carrega dentro de si uma dor que a gente não tem ideia, que a gente não tem noção. E é essa dor que leva as pessoas a começarem a planejar o suicídio. É essa dor, é a vontade de se livrar dessa dor que corrói a gente por dentro, que faz com que nós começamos a planejar o nosso suicídio e a desenhar o nosso suicídio. Porque ninguém comete o suicídio de uma hora para outra. Não é assim, eu vou me suicidar, vou ali e pronto. Não. É um processo de planejamento. A gente pensa como vai ser, a gente desenha como vai ser, a gente escolhe a maneira e a gente vai traçando tudo até o dia em que a gente tem a coragem de realizar esse ato. E essa coragem, ela se faz porque dentro da gente está tudo tão escuro, está tudo tão nebuloso, está tudo tão doído, que a única saída que a gente acredita que tem é o suicídio. A gente acredita que acabando com a vida, a gente vai acabar com essa dor que a gente sente. E então o que a gente quer, na verdade, quando a gente tem essa ideia de tentar o suicídio, não é tirar a nossa vida, mas é tirar essa dor que está dentro da gente. Então quando a gente está em cima de uma cama, quando a gente está sem vontade de levantar, quando a gente está sem vontade de fazer nada, é porque estamos imersos em uma dor, onde nada mais faz sentido, onde nada mais tem o porquê. E aí a única solução encontrada na nossa cabeça, na nossa mente, nesse cenário em que estamos, é tirar a nossa própria vida. Então, gente, quando vocês verem alguém nessa situação, alguém que está vivendo diferente do que costumeiramente a pessoa é, uma pessoa que era alegre, uma pessoa que era ativa, uma pessoa que era super cheia de vida e de repente se encontra para baixo, se encontra sem ânimo,
não é frescura dela. Está acontecendo alguma coisa no corpo dela, está acontecendo alguma coisa na mente dela, está acontecendo alguma coisa no coração dela, está acontecendo alguma coisa dentro dela que a gente não consegue enxergar. E quanto mais a gente apontar, quanto mais a gente julgar, mais difícil vai ser para essa pessoa. Se você não pode, se você não sabe como agir, se você não sabe o que fazer, não julgue, não aponte. Apoie de alguma maneira, mesmo que seja chegando, colocando a sua mão no ombro dessa pessoa e dando 3 tapinhas. Isso já vai ser grande para ela, isso já vai ser uma grande diferença para ela. Porque a gente realmente não sabe como agir nesses momentos, a gente não sabe o que fazer, a gente não sabe o que falar. Então, demonstrar o nosso apoio, demonstrar o nosso amor, demonstrar a nossa compaixão para com o próximo é a melhor coisa a ser feita. Porque se tem algo que pode curar essa dor que a gente sente, e isso eu falo para quem sente e para quem não sente, é o amor de quem está ao nosso redor. Eu falo isso porque eu cheguei a tentar o suicídio, eu cheguei a ir para o hospital desacordado, e a primeira coisa que eu lembro quando eu abri os olhos foi de ver a minha mãe na beirada da cama, e o olhar que ela tinha para mim era um olhar tão cheio de culpa, tão cheio de, sabe, se perguntando o que ela teria feito para que eu tomasse aquela atitude, para que eu fizesse aquilo. E havia uma coisa que eu não sei explicar naquela maneira dela me olhar, que ali eu enxerguei a dor dela, uma dor que eu havia causado, e eu enxerguei também o amor dela como que suplicando para mim, pedindo por favor, para que eu nunca mais fizesse aquilo. Então, aquilo que eu vi no olhar, no gesto, no desespero da minha mãe ali do meu lado naquele hospital, me deu forças para superar toda a fraqueza que eu tive dali em diante, porque a gente não fica forte de um dia para o outro. E o caminho para conseguir ser forte, o caminho para encontrar a minha força foi muito difícil. Eu pensei inúmeras outras vezes em cometer o suicídio novamente, mas todas as vezes que eu pensava nisso, eu lembrava da minha mãe, e eu lembrava do carinho dela, do amor dela por mim, da dedicação dela por mim, e eu desistia então de desistir e tentava dar um passo a mais para ser diferente. A dor que eu sentia, ela ainda permaneceu dentro de mim por muito tempo, mas eu decidi que eu iria me ajudar. Então eu procurei um médico, eu comecei a tomar remédio, e é um mundo tão novo, porque o próprio remédio ele traz tantas circunstâncias que você tem que se adaptar. Você tem que ir no psicólogo, você tem que fazer terapia, você tem que encarar uma sociedade que te aponta e te julga e que acha que sabe o motivo pelo qual você cometeu aquilo e que fala de você e que, enfim, a sociedade da gente é muito complicada e é muito difícil, né? É muito difícil as pessoas te apoiarem, é mais fácil elas te julgarem, e é o que acontece. Principalmente no meu caso, que foi numa cidade muito pequena, então onde todo mundo ficou sabendo, e foi muito difícil voltar para essa segunda chance. Mas eu posso dizer que assim como tiveram pessoas extremamente más nesse meu retorno, de dar risada da situação, de me julgar, de apontar o dedo, de atirar pedras, de dar risada, enfim, tiveram pessoas maravilhosas também que me apoiaram, que estiveram ao meu lado, que não me perguntaram por quê, que não quiseram saber o porquê, que apenas estiveram ao meu lado. Muitas, a maioria,
não sabia o que falar, não sabia o que dizer, não sabia como agir, mas apenas estiveram ao meu lado. E isso fez toda a diferença, gente, toda a diferença, toda a diferença. Porque quando você tem somente dor dentro de você, todo carinho, por menor que ele seja, todo afeto, por menor que ele seja, ele faz a diferença. Ele é a diferença. E por isso eu digo que se você tem alguém nessa situação, que se você conhece alguém que está nessa situação, o seu carinho, o seu amor, o seu gesto de apoio pode ser a diferença e com certeza será a diferença na vida dessa pessoa. E você que está passando por isso, que está com essa ideia fixa de suicídio, seja por qual motivo for, seja qual motivo está causando isso dentro de você, tenha a certeza de que essa não é a única e não é a melhor solução. Eu sei que a gente fica sem vontade nenhuma de estar próximo das pessoas, mas permita que as pessoas próximas a você te deem uma chance de mostrar que você está errado nessa escolha, que você tem uma outra opção que não tirar a sua própria vida. Eu sei que as coisas não fazem sentido, que nada faz sentido. Eu sei exatamente o que você está passando, porque eu passei por isso. Mas olha eu aonde estou hoje, gravando um vídeo, uma pessoa que já tentou o suicídio, gravando um vídeo pedindo para você não tentar o suicídio. E eu só estou aqui hoje porque eu me permiti me ajudar. Por mais difícil que foi difícil, gente, foi difícil, foi muito difícil, mas eu me permiti me ajudar. Eu fui ao psicólogo, enfrentando toda a vergonha que eu tinha. Eu morria de vergonha de estar ali na sala da espera do psicólogo, com as pessoas me olhando, sabendo que, nossa, ele vai passar pelo psicólogo, então ele tem algum problema, né? Morria de vergonha, mas fui. Encarei as pessoas, encarei as críticas, encarei os dedos apontados, tomei remédio, tomo remédio até hoje. As pessoas julgam, nossa, mas você toma remédio para depressão? Tomo, e o problema é meu, você não tem nada a ver com isso. Então, além da dor que nós sentimos dentro de nós, existe toda a sociedade que a gente tem externamente, que não vai apoiar, que não vai facilitar as coisas, mas se você persistir, se você tiver uma pessoa que seja ao seu lado, você com certeza tem uma pessoa que vai te estender a mão para você segurar e para você seguir em frente, para você seguir em frente, para você se reinventar e para você vencer isso que existe dentro de você e que te leva para baixo. Faz 18 anos que eu tomo remédio para depressão todos os dias. E somente agora, esse ano, que eu comecei a tirar um pouco dos remédios para ver qual vai ser a minha reação. Por enquanto está sendo ok, eu estou sendo acompanhado por um médico, eu não tomei essa decisão sozinho. Então não tomem essa decisão de parar de tomar o remédio quando vocês começarem, porque o remédio vai deixar a gente bem. O remédio vai fazer a gente se sentir feliz, vai fazer a gente se sentir capaz, mas a falta do remédio no nosso corpo vai levar a gente para baixo de novo. Então, encarem o fato de que vocês têm que tomar remédio como uma coisa tranquila, como uma coisa natural. Você tem um problema de saúde e você tem que tratar. Se você tivesse um câncer e tivesse que tomar remédio todos os dias, você tomaria. Se você tiver um resfriado e tiver que tomar remédio todos os dias, você vai tomar. Então, você tem uma depressão, você tem um probleminha na química do seu cérebro que faz com que você sinta tristeza de uma maneira demasiadamente grande e você precisa controlar isso. E você controla isso tomando remédio. Então, mas vou ficar dependente de remédio. E daí? Se trouxer a sua paz, se trouxer a sua melhora, se trouxer a sua cura, né? Então, pense por esse lado.
vença a sua vergonha, vença a sua falta de coragem em procurar alguém. Procure alguém, fala, não estou bem, não estou legal, me dá uma ajuda. Se você não tiver coragem de contar para alguém que está próximo de você, ligue para a CVV. A CVV é o Centro de Valorização à Vida, são pessoas que estão ali próximos de você, num telefone. É só você pegar o seu celular e ligar 188, uma pessoa vai atender, vai te escutar e vai ouvir as suas queixas e vai ouvir as suas dores e não vai te julgar e vai te ajudar a sair dessa. E quando você começar a perceber que existe um outro caminho, procure um médico, procure um posto médico, procure uma psicóloga, procure quem quer que seja que possa fazer a diferença para que você não tome essa decisão. Porque essa decisão, ela vai ser egoísta com você, vai te privar de tudo de bom que você tem para viver. E você tem certamente muita coisa boa para você viver. E vai privar as pessoas que te amam de ter você ao lado delas. Então, quando você não puder mais, quando você não tiver mais forças, encontre essa força nas pessoas que estão ao seu redor e que te amam. Ah, mas ninguém me ama. Errado. Tem muitas pessoas que te amam. Talvez não da maneira que você precise, talvez não da maneira que você queira, mas te amam do jeito que elas podem e que elas sabem te amar. Então, gente, hoje, no dia de combate ao suicídio, no mês de combate ao suicídio, eu compartilho com vocês a minha história de superação, a minha história de vitória. Como eu disse, uma pessoa que já desistiu da vida está aqui pedindo para que vocês não desistam da vida de vocês. Qualquer que seja o problema que você tenha, se ele é amoroso, se ele é financeiro, se ele é de qualquer natureza, existe uma saída. E você, a partir do momento que se permitir enxergar essa saída, você vai enxergar, tá bom? Acho que vale ressaltar os dados mundiais de suicídio. A cada 40 segundos nós temos uma tentativa de suicídio. E isso significa 800 mil pessoas mortas, tirando a sua própria vida por ano no mundo inteiro. O suicídio entre jovens de 15 a 29 anos é a segunda maior causa de morte para esses jovens. Então, não é um assunto bobo. Não é um assunto que você possa tratar com palhaçada, com meme ou com zoação. É um assunto que precisa ser levado a sério por todos, inclusive pelas autoridades que são responsáveis pela vida dos cidadãos, pela saúde dos cidadãos, por fazer algo por esses cidadãos que precisam de ajuda e que pagam os seus impostos. Então, senhores prefeitos, governadores, vereadores, presidente, deputados, você que tem o poder na mão, que pode olhar para a nossa saúde, para as nossas redes de saúde pública e que pode fazer alguma coisa para ajudar a população nesse sentido, não fiquem de braços cruzados. Olhem para o povo, cuidem do seu povo. E vocês, pessoas que não passam por depressão, que não passam pela ideia de tentar se suicidar, olhem e cuidem e ajudem aqueles que passam por esse momento. Como eu disse, você pode ser a grande diferença na vida dessa pessoa. E vocês, amigos, queridos, que passam por esse momento difícil, que estão negros e nebulosos dentro de vocês, que estão imersos numa dor da qual vocês não fazem ideia de que pode passar. Acreditem nisso, ela pode passar. E só depende de vocês darem o primeiro passo acreditando nisso. Um abraço, fiquem com Deus e até mais.